Vou dizer para você, não está brincadeira não. Aí esses crentes que ainda ficam com o negócio, eu não preciso estar na igreja direto, eu não preciso estar orando. Se a gente que está buscando a Deus ainda está fraco, e tu com essa besteira tua? Tudo que dá dinheiro, carnaval, é tudo que dá dinheiro, jogo, tudo que dá dinheiro para prostituição, para o adultério. Eita, meus irmãos, é a Babilônia velha. Você vê que tem muitas coisas no Velho Testamento, como, por exemplo, as pragas do Egito, que elas dão um pano de fundo histórico e fundamental para o Apocalipse. Isso por quê? Porque é crescente. Deus começa desde de Gênesis, mostrando que o pecado nunca fica impune. Nós temos o caso universal, naquela época ainda, o exemplo de Noé, do dilúvio, mas nós temos condenações locais, como o caso de Sodoma e Gomorra, entre outras cidades adjacentes. Então, essas pragas, o juízo sobre o povo dos dias de Noé, sobre Sodoma e Gomorra nos dias de Abraão e outras cidades, mostram que, na verdade, Deus nunca deixa o pecado impune. Todos que vivem na prática do pecado vão receber sérias consequências. Então você tem um pano de fundo que dá base para o livro do Apocalipse no que irá acontecer no futuro. Você tem os diversos profetas em cada época, tanto na época dos reis de Israel, como também na época dos reis de Judá. Nós temos exemplo de profetas que profetizaram para o povo de Deus, mas que eles brincaram, e veio a sentença como para a cidade de Jerusalém, que ela se tornou ímpia, ela se tornou pecadora. Então nós temos profecia como, por exemplo, de Joel, dos gafanhotos. Nós temos o profeta Zacarias, que é muito escatológico. Nós temos o profeta Ezequiel, que é bem enfático nas visões. E nós temos um mini apocalipse no Velho Testamento, que é o livro de Daniel. Se você pegar o livro de Daniel, ele é bem escatológico, porque Deus mostra em alguns capítulos, como no capítulo 2, capítulo 7, os reinos daquela época, e ele profetiza um reino futuro. Então, você tem um mini apocalipse no livro de Daniel. E tudo isso aqui é para mostrar o que Deus faz com uma sociedade ímpia, com uma sociedade pecadora, com uma sociedade que não quer Deus na sua direção. Essa sociedade, ela não vai ficar impune. E quando você vem para os 7 selos, como nós falamos aqui na nossa mensagem passada, aqui não é apenas eventos futuros, nada disso. Mas esses selos, eles mostram, na verdade, que Deus está no comando, que Deus está no controle e que no final de tudo Ele vai agir para galardoar os santos e punir os pecadores. É isso que a gente deve entender quando se voltar para os assuntos proféticos. Eu não tenho que estudar escatologia ou os assuntos futuros para mostrar que sou bom de Bíblia, que sou melhor do que alguém. Não, eu tenho que me deleitar nas profecias bíblicas, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que aqueles que são salvos e santificam as suas vidas irão ser abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Então, é isso que esse pano de fundo, ele quer mostrar para nós. Queridos, Deus nunca tratou o pecado de modo leve. Quando Adão pecou, Gênesis 3, a Bíblia diz que Deus os expulsou do jardim. Gênesis 6, a Bíblia diz que quando a humanidade pecou, Deus também disse: eu vou destruir o homem que criei. Sodoma e Gomorra, capítulo 18 e 19, no 18 Abraão é avisado, no 19 vem a catástrofe para Sodoma e Gomorra, e aí você tem várias cidades pecaminosas. Quando você lê o livro de Isaías, também Jeremias, do capítulo 2 até o 25, são as sentenças contra as nações pecaminosas. E Daniel, ele fala dos reinos poderosos que caíram por causa dos seus pecados. Então, não existe uma sociedade ímpia, pecaminosa, que queira Deus fora de cena,
que ela não há de ser punida pelo Deus Todo-Poderoso. E as que não foram punidas lá atrás, quando chegar o período da grande tribulação, pastor Aziel, qual o alvo e o propósito da grande tribulação? Primeiro, mostrar que Deus não tolera o pecado. Segundo, punir uma humanidade pecadora que não quis saber de Deus. E terceiro, relacionar profecias em relação a Israel para o bem do povo de Deus. É para isso que nós estudamos as profecias bíblicas. E quando você entende, Deus vai fazer justiça, vai punir os que não se arrependeram, vai punir uma sociedade pecaminosa e no final de tudo, ele vai reinar gloriosamente, como diz Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22. Coloca aí o capítulo 21 e o verso, capítulo 21 de Apocalipse, só para os irmãos terem ideia. E vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha o capítulo 22, verso 1. Vamos lá. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 4, só para os irmãos terem uma ideia, olha o que diz o verso 4. E verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Coloca o verso 3 para os irmãos observarem. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, coloca o capítulo 21, deixa eu ver o verso 3, 21, verso 3, só para os irmãos terem ideia. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, porque ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aí você tem: e vi descer do céu a nova Jerusalém. Tem aí. E vi descer do céu a nova Jerusalém, como noiva ataviada. Irmãos, vocês têm que ter muito cuidado com pessoas sensacionalistas e que também aparentam saber alguma coisa, quando na verdade não sabem nem o que dizem. Recentemente, eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, é o 2, não é isso? 21, 2, eu falei 3, né? Mas é o 2. Veja bem, eu vi uma pessoa dizendo: vocês sabiam que ninguém vai morar no céu, crente não vai morar no céu? Aí eu digo: meu Deus do céu, mas que falta de Bíblia é essa, rapaz? Que ninguém vai morar no céu. Olha, e vi descer, eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa, adornada para o seu. Que cidade é essa que está descendo do céu? E o próprio João está dizendo: olha, preparada como uma esposa e adornada para o seu marido. Para onde é que vão os crentes? Tudinho que morre, salvo em Cristo. Vão para onde? Vão morar na casa de quem? Meus irmãos, é só falta de Bíblia. Eu vou mostrar para vocês. Olha, Lucas 23, 43. Jesus disse assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Coloca na tela, está aí, olha. E disse-lhes: em verdade te digo que hoje não tem esse mesmo. A gente aqui aumenta, mas não tem. Enfatizar, mas não tem. Hoje mesmo não tem. O texto diz: hoje mesmo. Hoje estarás comigo, não tem o mesmo, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? É que nem uma igreja que tinha uns irmãos que tudo eles diziam: vixe Maria. Aí o pastor, a idolatria tremenda nessa igreja, aí mandou anotar os crentes, tudinho que dizia vixe Maria. Aí pronto, aí o irmão trouxe: pastor, já anotei. Fui na casa dos crentes, tudo que eu dizia, vixe Maria. Deu quanto? 99. Aí o pastor: vixe Maria, 100. Agora, deu 100 agora aí com o senhor. É assim. Então a gente às vezes também acrescenta, né? Até a gente diz para não falar, mas fala. Então, aqui, observem bem. Ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no... Gente, que paraíso é esse, gente? Onde é esse paraíso? É o céu de glória, gente. Vamos para 2 Coríntios capítulo 12, verso 3.
2 Coríntios 12, 3. Vamos começar com fica melhor para os irmãos entenderem. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Vamos lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até aonde? Até o terceiro céu. Para nós cristãos, não judeus, para nós cristãos, nós acreditamos que existem quantos céus? 3. Quais são eles? Céu das nuvens, o espaço sideral e o céu morada de Deus. Entendeu? Só existem, os judeus falam em 7 céus, mas Paulo era judeu e ele não falou em 7 céus. Ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Está aí. Vamos lá. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Olha aí. Olha agora. Foi arrebatado. Como é que ele chama céu agora? Meu Deus do céu. E lá eu ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito. Então Paulo foi para onde, irmão? Filipenses 1, 22. Vamos lá. Anote isso, que tem gente na internet, irmão. Olha... Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Olha o 23. Vamos lá. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir, e o quê? Está com Cristo. Porque isto ainda é o quê? Onde é que Cristo está? E para onde é que Paulo queria ir? Então, onde é que o crente vai morar quando ele morre, quando ele sai do corpo? Onde é que ele vai morar, meus irmãos? Agora, os que estão com ele lá vão descer. Está vendo? Então, é isso aqui que é a palavra de Deus. Isso aqui é que é a palavra de Deus. Então, só para os irmãos terem uma ideia... vamos lá para Lucas 16. Lucas 16. Pode passar. Morreu, passa. Aqui, olha. Muito bem, aqui tá bom. É o 16, não é isso? É o 16? Não, é o 22, vai. Coloca aí. Só para os irmãos terem uma ideia. 16, 22. Aí tu foi lá para o 22. Olha aí. E o quê? Morreu e foi levado pelos anjos para onde? E o que é o seio de Abraão, irmão? Meu pai do céu. E morreu o rico e foi para onde? E foi sepultado. Então, seio de Abraão é para falar dessa referência. Então, crente em Cristo, quando morre, ele vai para o céu de glória. E aí, 1 Tessalonicenses, coloca 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, coloca aí do verso 12 em diante, verso 12. Muito bem, do 13, vai. Olha aqui, vou ler aqui para os irmãos. 13, verso 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha Paulo explicando, vamos lá. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará o quê? E aonde é que está esses que morreram em Cristo? Estão no céu, meus irmãos. Pastor, para onde é que vão os irmãos que morrem em Cristo? Para onde foi Moisés? Para onde foi Elias? E eles estavam conversando com Jesus normal. Então pronto. Agora, quando ele vier, ele vai descer, aí vai implantar o reino glorioso na terra. E aí a Bíblia diz: o tabernáculo de Deus estará com os homens. Aí terra e céu vai ser a mesma coisa e nós vamos viver eternamente com Deus. É só isso. Aí tem pessoas que a gente tem que ler Bíblia, irmão,
E não só ler, porque tem irmão que lê, mas não sabe interpretar. Aí chafuda o negócio. Então, vamos voltar lá. Primeiro nós temos esse pano de fundo, que Deus vai mostrar a sua justiça para os pecadores. Vamos colocar lá os apontamentos. Agora, ponto 9. O conteúdo profético de cada um deles está aqui. Olha, o conteúdo profético de cada um deles. Nós temos que entender o seguinte, irmão. O teor espiritual e escatológico que carregam, nós temos que analisar os selos, nós temos que analisar as taças e o que mais? E as trombetas. Vamos para não perder o raciocínio. Nós temos que analisar 3 conteúdos. De quem? Selos, as taças e as trombetas. Vamos lá, bem forte para memorizar. Pronto. Quando a Bíblia fala do livro selado, diz respeito ao juízo de Deus. Só que quando você pega do capítulo 6, você tem a abertura do primeiro selo. E o que é a abertura do primeiro selo? O livro selado fala do juízo, mas esses juízos, eles são progressivos. Quando se dá a abertura dos selos, você vê que o livro nunca é aberto, só os selos. E aí começa a ser desencadeada uma grande consequência de males sobre a terra. Depois de cada um, você vê, quando a abertura do 7º selo, aí vem o que agora? As trombetas. Depois das trombetas, as taças. Então, elas são intensificadas. Mas quando você olha para o primeiro selo, por que vem o primeiro cavaleiro branco? Eu não vou mexer com isso hoje. Na próxima quinta nós vamos tratar sobre isso. Mas aqui começa uma revelação progressiva dos males que hão de cair sobre a terra. Então, o julgamento começa aqui no capítulo 6. E todo o desenrolar dos 7 selos, quando eles vão acontecer, pastor Aziel? Nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que toda a praga do capítulo 6, a começar pelos selos, e depois pelas trombetas, e depois pelas taças, só irão acontecer após o arrebatamento da igreja. Nós acreditamos assim. Eu particularmente acredito assim. Por quê, pastor? Porque nenhum desses conteúdos tem qualquer relação com os crentes salvos. Então não há por que a igreja ficar para as taças, ficar para as trombetas, ou ficar, porque taças e trombetas e selos revelam a ira de Deus. Aí, 1 Tessalonicenses 1, coloca na tela, 1:10, 1 Tessalonicenses 1:10, olha aí, o que a igreja espera? Nós não esperamos o sofrimento da grande tribulação de Mateus 24:41. Nós esperamos Jesus que há de se manifestar do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus o que, igreja? Que nos livra da ira. Então nós não vamos ficar para a ira. Mas aí alguém diz assim, mas a igreja pode estar na ira e participar e ser protegida por Deus, como foi Noé, como foi... Não, mas é uma questão diferente de hermenêutica. É uma questão de hermenêutica interpretativa que é diferente. Então, quem é pós-tribulacionista, acredita claramente que a igreja vai ficar para a grande tribulação, ela vai ser preservada na tribulação. E nós que somos pré, nós acreditamos que a igreja vai ser tirada da tribulação. Pronto, é isso. Eu particularmente acredito assim. Agora, talvez, tem pessoas que não entendem de teologia, aí diz, isso é bobagem, essas besteiras. Não, é porque a Bíblia, ela é um encadeamento. Ela é um encadeamento. Existem ligações proféticas que você tem que pegar Daniel, que você tem que pegar os profetas. Por exemplo, eu tenho profecias em Salomão, em Davi, que não são para eles, mas que são para Jesus Cristo. Eu estou pregando pela manhã, no devocional, e aí eu mostrei a estrela de Jacó, não é para Jacó. Então tem profecia que parece que é para aquela pessoa que não é. E Jesus complicou os próprios fariseus, os escribas,
quando ele disse sobre Davi: assenta-te, o meu Senhor, sobre a minha. Aí ele pergunta: de quem que ele estava falando? Então veja que isso aqui não é bobagem, que tem irmão que não entende. Nós não temos que estudar escatologia para debater com ninguém, para estar em roda, em mesa redonda. Nós temos que ler para o nosso deleite, a nossa crença espiritual. Agora, se o irmão acredita que vai ficar para a grande tribulação, se ele tem fé e tem estrutura, glória a Deus, meu filho, fica aí. Rapaz, eu sou pós-tribulacionista, eu vou aguentar a pancada, pois eu sou pré. Fica aí, no final nós se encontra. Porque o pós, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o pós, ele não nega a Bíblia, ele não nega a palavra, ele não nega Jesus, ele não nega a cruz. Quem é pós-tribulacionista não nega. Vocês entenderam? Só tem uma questão de interpretar, é que eles acham que o Senhor, ele vai vir e no final de tudo, aí que passar a grande tribulação, é que ele vai se manifestar e aí vai ter, pronto. Mas nós pré-tribulacionistas, por que não acreditamos assim? Porque existem eventos proféticos que não se encaixam na visão pós-tribulacionista. Por exemplo, a Bíblia diz, vamos dar um exemplo aqui, as trombetas do Apocalipse, quando é que elas vão tocar? E a trombeta do arrebatamento. Então o pós-tribulacionista, às vezes, ele confunde essa questão. E a trombeta de 1 Coríntios 15, 52, e a trombeta de 1 Tessalonicenses, são trombetas, é uma trombeta só falando do quê? Do arrebatamento, é assim que nós cremos. Então as trombetas da grande tribulação não tem nada a ver com arrebatamento. Então nós estudamos e vemos, e não é pentecostal, isso aqui vem desde o século XIX. Muitos homens foram estudar e foram vendo essas questões. Agora, não precisa eu ir para debate e dizer, fulano não sabe de nada, porque tem uns engraçadinhos aí na internet, que hoje tudo é gravado, fulano não sabe de nada. Essas coisas que tu sabe, nós também sabemos. Agora é porque nós cremos dessa forma. Pronto, eu creio dessa forma e eu vivo essa esperança. Agora, pronto, o meso-tribulacionista, o meso acredita que no meio da tribulação a igreja vai ser arrebatada. E pronto, então se ele acredita assim, que ele fique assim. Agora eu não acredito assim. Eu acredito que a igreja, antes de começar a ira futura, que não tem nada a ver com a igreja, pronto, olha aí, quando se manifestar, vamos, 1 Tessalonicenses 5,9, deixa eu ver se é, 5,9. Olha aí, leiam aí vocês bem alto, em bom som. Não, mas só quem tem boca, vamos lá, 1, 2, 3. Aí, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então, o que eu tenho a ver com a grande tribulação, se a grande tribulação é um período de purificação e punição para aqueles que não quiseram a Deus? A grande tribulação, ela vai começar de modo aparente com uma paz falsa, mas logo após vai se intensificando as dores. Por quê? Porque a grande tribulação vai ser um período onde Deus vai punir o mundo que entrou em colapso, que não quis servir a Deus. É para isso que serve a grande tribulação. Então, aí você tem o conteúdo dos 7 selos, o conteúdo das 7 trombetas e o conteúdo das taças. Nós vamos estudar cada um deles, ok? Todo o desenrolar desses 7 selos ocorrerá após o arrebatamento da igreja. E o capítulo mostra que quando o Cordeiro abre os selos, o conteúdo é revelado. O que tem nos selos, pastor Zéu? Juízo contra a impiedade humana, contra o sistema do anticristo. Coloca lá o verso do Apocalipse, capítulo 6. E havendo o Cordeiro aberto, esse verbo aí, abrir, indica a revelação do decreto divino. Pronto, ele está abrindo para mostrar que agora a sentença de Deus vai cair sobre a terra, sobre o mundo pecaminoso. E aí quando ele fala isso, é uma revelação gradual do que Deus estava oculto e agora ele vai revelar todo o mal que esse mundo vai receber.
Vocês se lembram que no capítulo 5, João chora porque o livro está, porque ninguém é digno de abrir o livro. Mas tem um que morre, que ele faz o seguinte: ele vence o pecado, ele vence Satanás, está aí na própria Bíblia, e ele vence a morte. Apocalipse, quando você lê no capítulo 5, do 5 a 9, Jesus Cristo vence a morte, vence o inferno e vence Satanás. E ele é digno de abrir o livro. E agora, como ele é digno, ele tem um controle do universo, do mundo nas mãos. E ele vai julgar a terra. Vai julgar a terra. É assim, meus irmãos. E esse é o único que é capaz de abrir o selo. Por quê? Porque quem vai condenar o mundo é o próprio Cristo. Lá em João 3 ele disse: eu não vim para o condenar, porque ele veio como Salvador. Mas agora ele veio para condenar, porque agora ele é juiz. E a Bíblia diz que o Pai não julga, mas quem é que julga? É o Filho, porque o Pai deu poder. Jesus, pela morte, pela sua ressurreição, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu o mundo, ressuscitou. Agora ele vai ter poder para julgar o mundo, e acabou-se a conversa. Pronto. Então ele vai abrir esse documento. Muito bem, vamos lá, outro ponto para a gente fechar aqui. Coloca lá, eu estou correndo aqui, o verbo abrir. A hermenêutica pré-tribulacionista. O que a hermenêutica pré-tribulacionista propõe, pastor Aziel? Nós que somos da hermenêutica, da interpretação pré-tribulacionista, eu mostrei aqui 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Nós mostramos aqui 1 Tessalonicenses 1, 10, 5, 9. Nós que somos da interpretação pré-tribulacionista, não amilenista, não meso, não pós, nós acreditamos, segundo a Bíblia e também Apocalipse 3:10, memorize isso, Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Tessalonicenses 1, 10, 1 Tessalonicenses 5, verso 9, nós acreditamos que a igreja ela vai ser arrebatada antes do quê? Da grande tribulação. Da grande tribulação. E eu ainda tenho outro texto. Eu preguei aqui um dia falando da parábola do julgamento. Do trigo e do joio. Também mostrando ali a questão da visão pré-tribulacionista. Ok? Então, quando você pega, esse é um argumento dos pré-tribulacionistas, quando você pega do capítulo 3, aliás, do capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, até o 4, você na verdade vai tratando, aparece a palavra igreja. Do 4, do 5, você vê que João é chamado para ver o que vai acontecer no céu. Mas do capítulo 6 até o 19, não aparece mais a palavra igreja. Então nós acreditamos que nesse período da grande tribulação, o silêncio da igreja, nesse tempo de Apocalipse 4 a 18, é interpretado pela hermenêutica pré-tribulacionista, dispensacionalista, que na verdade a igreja vai estar no céu, e quando o Senhor vier, ela vai descer com ele, como já foi lido aqui nesta noite. Ok? Vamos lá, para a gente fechar, coloca o outro ponto, deixa eu ver qual é o outro ponto, porque na próxima eu quero começar sobre os cavaleiros. O juízo das 7 trombetas e das 7 taças. Nós já falamos o que vem nos 7 selos. Agora veja bem, o juízo das 7 trombetas e das 7 taças encontra-se, na verdade, contido nos 7 selos. O que vai acontecer é uma progressão, mas todo o juízo das 7 taças e das 7 trombetas estão inseridos aonde? Aonde? Nos selos. O que vai acontecer é a progressão. Isso por quê? Observe que eu coloco aqui que os selos eles funcionam como uma introdução abrangente dos juízos subsequentes que hão de acontecer. Os juízos eles vão ser intensificados. Aí, por que, pastor Aziel? 7 trombetas, por que 7 taças? Em cada um desses elementos vão estar contido a ira de Deus contra um mundo que não quis saber dele, contra um mundo que desprezou a Deus, contra um mundo que se revoltou contra a palavra, contra um mundo que
blasfemou de Deus, da Bíblia, que disseram: nós não queremos Deus aqui. Irmãos, assim está na Europa, nós não queremos Deus. Assim está acontecendo também nos Estados Unidos. E também já quer acontecer aqui no Brasil. Autoridades que não querem deixar evangelizar, cidade que não pode falar o nome de Jesus. Tanta coisa para os deputados irem trabalhar e criar. Eles estão criando lei para proibir a pessoa de levar a mensagem do amor, a mensagem da paz. Tem cidade aqui no Brasil que você não pode entregar folheto. Vocês sabiam? Pois já tem cidade aqui no Brasil que você não pode entregar folheto. Se você abordar uma pessoa e ela disser algo para você, ela pode levar você na cadeia. Olha, eu não estou pedindo esse folheto, ele está querendo me entregar, me forçando a receber. Vou dizer, aí o que acontece? Por que eles querem? Porque quando não se faz mais menção da palavra, não se faz menção de Deus, não se prega, a sociedade fica fria. Agora, eles lutam para proibir o evangelho, mas não lutam para proibir a ser vergonhice. Lutam para proibir a mensagem do amor, mas o que eles querem? Legalizar a droga, legalizar o aborto, legalizar cassino, jogatina, legalizar bebida. Eles legalizam tudo que não presta. Agora, na hora que é para falar mensagem da paz, mensagem do amor, mensagem da salvação, aí fica, vamos tirar crucifixos lá do Senado, do plenário, vamos tirar a Bíblia de hotel. Vou dizer para você, não está brincadeira não. Aí esses crentes que ainda ficam com o negócio, eu não preciso estar na igreja direto, eu não preciso estar orando. Se a gente que está buscando a Deus ainda está fraco, e tu com essa besteira tua? A gente que está orando, buscando a Deus, ainda a gente se sente fraco. Aí o irmão que nem ora, nem se consagra, não lê Bíblia, não vem para trabalho, como é que ele vai estar preparado para combater esse mundo infernal? Mas Paulo diz em Efésios 6,12: fortalecei-vos no Senhor, a partir do 10, e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, para resistir contra as ciladas. As ciladas do diabo estão aí, meus irmãos. Não é hora de crente estar brincando. Hoje os crentes estão brincando, irmão. O mundo, eu não sei mais como é que estão esses crentes não, irmão. Tudo que o mundo agora bota, os crentes estão elogiando. Eu não sei mais não, esses crentes, eu não sei mais de nada não. Pronto, Aí tem irmão, não pastor, não tem nada a ver não. Olha, você não vê crente se interessando em passar a noite de oração, em ler Bíblia, em se consagrar, não. Agora, na hora que o mundo bota um negócio, pronto, é crente velho. As quadrilhas estão chegando aí. Estou logo dizendo, tem até crente aqui de São Luís que gosta do boi. Gosta do boi. Músicos, crentes que gostam de boi. Gosta de boi. Irmão, eu não acredito, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu não acredito nessas crenças que o evangelho entra e você continua do mesmo jeito. É cultura. É pintura, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. E tem crente que anda com isso. E vocês sabiam, irmão, todas essas pessoas que andam atrás disso, a crençazinha lá embaixo. Porque quando o evangelho entra, irmão, de verdade, você tem nojo das coisas que o mundo oferece. Vocês sabiam dessa? Você cria um nojo. Eu estava com um irmão, aí ele disse para mim, ele disse, pastor Zé, eu tocava, mas uma vez eu fui forçado a tocar, porque eu estava sem dinheiro, a energia lá em casa atrasada, eu fui tocar. Mas quando eu estava tocando, pastor, eu senti uma tristeza tão grande, e eu ficava lá atrás, eu me escondia atrás de uma caixa, para ninguém me ver. Eu disse, Deus, se tu me livrar disso, nunca mais eu piso aqui. Para um crente, irmão, que diz que está na lambada, na forrosada, cachaça, mulherada, nudez, é vergonha, ele está lá no meio.
Eu vou dizer aqui com toda segurança, o evangelho nunca entrou em tu. Você pega a história desses homens, D.L. Moody, você pega a história desses homens como João Calvino, eles combatiam o pecado e a miséria. Hoje não estamos mais combatendo nada, não. Os crentes é todinho, pronto, quando dá fé é crente em bilarina, é crente em jogo, é crente, é assim. A coisa da bagaceira, bagaceira. E aí Jesus diz, por se multiplicar, a iniquidade o quê? Tem muito crente já frio, velho, na igreja. Tem muito crente, velho, já frio na igreja, não tem mais ano para Deus, pronto. Desse jeito. Aí pronto, já deu 9 horas, mas eu vou encerrar aqui logo hoje. Passa, irmão, volta lá para mim encerrar aqui, porque no outro eu quero mostrar o cavalozão que vai vir. Cavalo branco. Pronto. Aí você já está aí nesse daí, no julgamento final, não é isso? Então você tem o conteúdo dessas taças que eu coloquei aqui para os irmãos, que na verdade é a ira de Deus. Irmão, Deus é tão, olha, Deus odeia tanto o pecado, Deus não odeia o pecador, ele abomina o quê? Ele odeia tanto o pecado que por causa do mundo que não presta, que rejeitou, ele começa com os selos, são os princípios de dores. Aí ele vai intensificar para as trombetas, aí depois é a taça. E aí eu vou mostrar para você, ó, os irmãos que estão aí desviados, estão me ouvindo, volta logo hoje, porque o negócio vai pegar. Estou logo avisando para vocês, vai pegar. Então veja bem, antes do julgamento final, antes do julgamento final, já esse ponto eu encerro aqui. O que acontece, meus irmãos? Deus, ele vai trazer uma série de males, de condenação, para um mundo que aceitou a política do diabo. O mundo que aceitou a política do diabo, Deus vai mandar selos, Deus vai mandar trombetas e Deus vai mandar as taças, tudo cheio de ira. O derramar da taça de Deus. Quando você lê o capítulo 17, o 18, aí você vê que a grande Babilônia, tu quer ver, irmão? É só ver, me dá aí essa Bíblia aí. Eu estou aqui com essa outra do grego, deixa eu só mostrar para você. Essa tua aí mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que o mundo gosta, cabaré, motel, jogatina, casa véia noturna, tudo que dá dinheiro, carnaval, tudo que dá dinheiro, jogo, tudo que dá dinheiro para prostituição, para o adultério. Eita, meus irmãos, é a Babilônia velha. Aí tem crente que está lá na Babilônia. Está lá. Coloca aí, irmão, só para o verso 3. Deixa eu ver aqui. Verso 3, coloca aí. Viu? Lê aí. É o 7, é? É o 17, é. Vamos lá. Aí pronto, aí. É o 17. Deixa eu ver aqui, rapidinho para mim encerrar aqui. Deixa eu ver aqui. É Apocalipse. É Apocalipse. Mas eu acho que é o 18 mesmo. É o 18, rapaz. Eu até citei aí, 18, 3. Como é? Lê aí. Está aqui. Bora. Isso aí, irmão, a Babilônia comercial. Tem a Babilônia religiosa e a comercial. Olha quem viveu da Babilônia comercial. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Isso. Viu? E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Está vendo? Gostava da Babilônia, gosta da Babilônia. Aí Deus diz assim: sai dela, povo meu. Os crentes, irmão, estão gostando da Babilônia. Gosta de jogo, gosta de bebida. E tem irmão que agora é dizendo: pastor, mas está normal. Até pastor também. Quem foi que disse que pastor não vai para o inferno? Hein?
Uma irmã disse para mim: pastor, mas isso está normal, eu vi agora o pastor fulano de tal. E quem disse que pastor não vai para o inferno? Lá no céu não vai entrar de pastor, nem presidente. Lá no céu, Paulo escreveu assim, 12 de Hebreus 14, sem santificação. O que ele disse? Ninguém verá o Senhor. Não tem esse negócio, não. Tem muito pastor aí, irmão, que vai ficar para o fogo do inferno. Tem deles que estão dirigindo igreja, dormindo com mulher. Tem deles que estão na frente do trabalho. Esses daí tudo vão para o inferno. E que gosta da Babilônia. Gosta da Babilônia. Ei, Babilônia velha. Gostaram do vinho dela. É assim, irmão. E aí está aí. Irmão, olha o verso 11. Eles ficaram chorando. Ô, Babilôniazinha, por que o Senhor te destruiu? Lê. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Vai. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e de toda madeira dorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Vai. E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. Vai. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas, excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Pronto, aí está aí. Aí você vai ler, eles gostam da Babilônia. Não, aqui na Babilônia é motel, nós vamos para um motel que a gente quiser. Tem jogatina, tem bebedeira, tem cachaça, tem carnaval, tem arraial dos crentes. É assim. Aí vai ser bom para tu lá no inferno. Mas o Satanás para pular. Arraial. Irmão, crente tem a vida no altar de Deus, rapaz. Santo. É assim. Mas eu vou deixar para me falar dessa Babilônia só quando eu chegar lá. Aí pronto. Encerrei aí. Deixa eu ver, Daniel. Faltou? Não. Deixa eu ver os pontos para me encerrar. Porque no outro eu vou falar só dos cavalos. Cadê? Paralelo nas palavras de Jesus acerca dos princípios das dores. O princípio das dores, irmão, Mateus 24, 6 a 8, é o primeiro selo, que eu vou falar dele depois. Pronto. Primeiro selo, ocorre a abertura, aqui olha, primeiramente ocorre a abertura dos selos, e não do livro, como nós já falamos. E aí os selos, na verdade, aqui, reforçam as forças destrutivas. Os selos demonstram que Deus, pastor, e quem é que vai mandar toda essa desgraça para matar e para punir e para deixar no tormento? É o Deus eterno, porque quando ele arrancar a igreja da terra, ele vai mandar a tribulação, para dizer, quem manda na terra sou eu, quem está no controle sou eu, e depois de tudo ele vai fazer novos céus e nova terra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pronto, quem já saiu da Babilônia, diga glória a Deus. Quem está na Babilônia? Babilônia velha. Cada moça, rapaz aqui na igreja que está indo para a Babilônia. E eu sou profeta de Deus. Eu estou avisando, sai de lá, povo meu. Sai de lá, povo meu. Deus quer uma igreja santa, pura e que não se contamine com o pecado. Irmãos, por que o povo no dia de Roma odiava a igreja? Porque a igreja não participava de prática nenhuma do que era mundano. Por isso que eles tinham ódio da igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus nos tirou do mundo. E quem ainda no mundo está, é dominado pela soberba do mundo. Então que Deus nos abençoe e que sejamos santos